ou quando ele foi reprovado, ele não ameaçou. E foi ele, Cristo, que levou em seu corpo os nossos pecados para que ele nos curasse. E Deus permite que pessoas não crentes, Ele permite que essas pessoas tragam ofensa contra nós. Ele está procurando uma pessoa que é crítica e que tem esta atitude, uma pessoa que não reaja contra Ele. Então Deus está pedindo àquela esposa crente que leve na sua vida os problemas do seu marido. Porque logo depois de dizer que Cristo foi que levou os nossos pecados em seu corpo, logo em seguida se diz: da mesma maneira, vós mulheres, submetei-vos aos vossos maridos, porque se alguns deles não obedecem à palavra, porque se a mulher então percebe que o marido não obedece o Senhor, que eles possam ser ganhos agora sem uma palavra que seja dito, pela conduta da mulher. Então uma das perguntas que eu faço sempre à esposa crente: você responde a ele? Ela diz: não muito frequentemente. Houve uma ocasião que fez tão zangado que eu peguei e joguei um prato nele. Mas vejam o que acontece. Então essa culpa na vida dele faz com que ele ache alguma coisa para culpar na vida dela. E se ele estiver errado 100 vezes e ela errar uma vez, então isso traz o equilíbrio na balança. Então essa culpa na sua vida faz com que ela tenha uma atitude condenatória. Então o que ele faz é que ele continua propositadamente procurando perturbar o espírito da mulher para que ela então haja desta maneira. Porque o homem sabe o que é que precisa fazer para que a mulher fique perturbada. Ele sabe como insultá-la ou magoá-la para que ela reaja. Enquanto ela está reagindo contra ele, ele não tem que se preocupar com seus próprios problemas. Ele continua justificando a sua conduta. Então a coisa fica focalizada entre problemas que eles têm um com o outro. E enquanto eles estão discutindo um com o outro, ele não tem que se preocupar com Deus. Mas quando a esposa acerta as coisas com o marido e ela pede o perdão dele por ter sido insubordinada e por deixar de respeitar a sua autoridade, então ele não tem qualquer coisa justificada pela qual possa culpá-la, porque ela fez tudo como devia. Porque o que acontece é que se ele não se desculpa a ela quando ela se desculpa a ele, então ele ainda tem toda essa culpa nele. Então agora a balança cai pesada para o lado dele. E então é aí que a esposa deve reconhecer que as coisas vão piorar, porque ele não acredita que ela realmente mudou. Ela está se desculpando pelo passado e agora virando uma nova folha, e só vai durar por um pouco de tempo. E ele sabe então que se ele continuar insistindo, ela vai acabar ficando zangada e reagindo. Então se isso acontecer, a balança fica em equilíbrio novamente. E então o que acontece é que quando a balança perde o equilíbrio, é que Deus vai poder começar a operar na vida do marido. E então agora ele se sente frustrado porque não pode achar falta nela. E ele agora se torna mais condenatório em relação a ela. Quando temos culpa em nossa vida, a primeira coisa que fazemos é condenar os outros. E quando ele faz várias tentativas para fazer com que ela perca o seu controle muitas vezes, e ela não reage, então Deus vai convencê-lo de que esta mudança na vida dela é permanente. E então aí o Espírito Santo vai poder operar nele para mostrar que da maneira que ele tem tratado a ela, ele que é o problema. E então esta é uma senhora que veio falar comigo, cujo marido estava batendo nela, e quando ela voltou e pediu perdão dele, as coisas ficaram piores. E então cada vez que ela vinha a mim, eu sabia que eu ia ter uma nova luta com ela. E essa senhora tinha poucos recursos financeiros e não tinha muito desenvolvimento na vida cristã. E eu estava preocupado em que ela realmente confiasse no Senhor. E cada vez que ela entrava para falar comigo, ela tinha sido fiel. E quando o marido saía, ela chorava. Ele tirou a aliança dela e procurou diminuí-la. E quando uma vez ele ia sair para o serviço, disse: eu não vou voltar hoje, eu vou para uma outra casa, eu vou dormir com outra mulher. Então ele disse: o que é que você vai fazer sobre isso? Então ela se voltou sinceramente para ele e disse: eu perdoo você. E ele saiu para o serviço e ela começou a chorar. E começou a orar por ele. E logo depois do serviço ele voltou para casa em lágrimas. Então ele voltou e disse: querida, eu tenho tratado você tão mal, você me perdoa? E ele disse anteriormente que se eu chegasse lá na casa dele, que ele iria ter uma atitude feia para comigo. Para que ele não fechasse a porta na minha cara, eu não fui lá. Então ele disse: você pode convidar o Larry para ele vir para falar comigo. Eu fui, conversei com ele e entregou a vida a Cristo.
uma outra senhora veio para falar comigo e tanto ela como ele, os dois eram ateus. E ali no escritório ela entregou a vida a Cristo. E a única coisa que eu pude ensinar a ela foi esse princípio. E eu então disse, quando você pedir perdão ao marido, se ele não perdoar, as coisas vão piorar. E tenha certeza de que Deus vai perseguir o ídolo na vida dele. E ela disse que ele tinha tantos problemas que nós não podíamos descobrir qual era o problema real. E eu disse, mas o Senhor sabe qual é o problema e ele vai atrás dele. E você esteja com ele quando ele chegar lá no fundo do abismo, e quando chegar lá você diga, eu estou com você, agora para onde é que nós vamos? E quando ela chegou em casa e disse que havia aceitado Cristo, ele ficou furioso. E então ele proibiu que ela voltasse a me ver. E ela me telefonou e disse, o que é que eu devo fazer? Eu disse, fique em casa. E no telefone eu dei ênfase novamente a esse princípio e disse que ela se dedicasse ao estudo da palavra de Deus, quando ele não estivesse em casa. E ela fez exatamente isso. E 1 mês e meio depois ele voltou para casa e ele estava muito zangado com seu chefe. Então naquele dia ela orou ao Senhor e disse, Senhor, o que é que poderias tirar de mim e da minha vida que me afetasse realmente? E então ela disse, se eu perdesse minha mobília, isso iria me perturbar, porque foi com o seu trabalho que ela conseguiu comprar a maior parte da mobília. E então ela disse, Senhor, isso tudo é tua propriedade. E naquele dia ele voltou para casa, tinha deixado o serviço. Ele não podia achar outro serviço. E depois de 2 meses eles receberam a notícia de que deviam abandonar o seu apartamento. E eles vieram e cortaram a eletricidade, tiraram o carro dele. E 2 semanas depois eu vi Linda e Jim, estavam os dois lá na igreja. E quando na saída, eu cumprimentei a ele e disse, como vai, Jim? Ele disse, vou bem. E eu anunciei naquele domingo que na terça-feira de manhã nós iríamos ter uma reunião para discutir finanças com um grupo de homens. Adivinhem quem é que chegou lá na terça-feira de manhã? Jim. E então ele chegou a mim depois da reunião e assim muito como quem não tinha nada a dizer. Eu estou tendo algumas dificuldades na minha vida financeira. Se você em alguma ocasião tiver a oportunidade, eu gostaria de conversar com você. Eu disse, eu tenho tempo agora mesmo, porque eu sabia o tipo de problemas que ele estava enfrentando. Então quando começamos a conversar, eu disse, eu quero saber se você está interessado numa solução permanente ou só num alívio temporário. E um alívio temporário de um problema qualquer um pode conseguir. Ele disse, não, eu quero ajuda permanente. Então eu comecei a ilustrar aqui essa parte das engrenagens. E mostrei aquela engrenagem central, a importância de dar a vida a Cristo. E eu disse, qual dessas engrenagens é o seu problema? A amargura, ou a imoralidade, ou a culpa, ou qualquer uma dessas. Ele disse todas elas depois de olhar. E eu perguntei se ele realmente queria ser ajudado. Ele entregou a sua vida a Cristo. E quando ele foi batizado, ele tomou 5 minutos para dar o seu testemunho perante a congregação. E foi a vida piedosa da sua mulher, porque ele disse, se é isso que Deus pode operar na vida de uma pessoa, eu quero esse Deus. Uma senhora chegou a mim muito preocupada porque o seu casamento estava se arruinando. E ela era conhecida como uma das senhoras mais espirituais em nossa igreja. Ela tinha estudo bíblico na sua casa e servia o Senhor de muitas maneiras. Ela trabalhava na Aliança para a Evangelização de Crianças, ensinava a escola dominical, mas o seu marido não era crente. E a razão que ela veio a mim é que 2 anos antes ela se preocupou com a conversão de sua mãe. E o seu relacionamento com a mãe tinha se tornado pior. E dentro de 2 semanas terminaria aquele prazo de 2 anos. E os pais tinham sido contrários ao casamento, mas ela tinha sido forçada a casar. E ela voltou para casa, falou com a mãe e pediu perdão por sua rebeldia e por ter agido assim como uma crente que não deu testemunho. Então a mãe abraçou-a, perdoou em lágrimas e disse, eu posso ir com você àquele retiro que vai haver semana que vem. E a mãe foi ao retiro na semana seguinte e aceitou a Cristo. Mas o seu marido era um problema diferente. Então ela foi, pediu perdão a ele e disse, querido, eu sei que Deus agora quer operar através de você na nossa família. Então ela disse, olha, eu estou pronta a fazer o que você quiser. Se quiser eu deixo de ensinar classe, deixo o trabalho das crianças. O que eu quero é que você esteja feliz. Quando você achar que nós devemos ir à igreja, então nós iremos. E no outro sábado à noite, ela então não arrumou despertador para o domingo de manhã. E às 9 horas, quando ele acordou, viu que ela ainda estava deitada. Então ele disse, o que é que você está fazendo aí na cama? Então ela se voltou, colocou o seu braço sobre ele e disse, eu prefiro ficar aqui com você. E então mais tarde ele me disse que quando ela disse isso, ele se desmanchou todo por dentro.
E agora adivinhem quem foi que arrumou o despertador no sábado seguinte? Ele. Mas durante aquela semana um dos filhos chegou ao pai e disse: papai, por que não podemos ir à escola dominical? E então ele chegou à mulher e disse: foi você que mandou a criança dizer isso? Então ela disse: não, eu não disse uma palavra. Disse às crianças que nós queríamos fazer você feliz e que nós íamos fazer o que você dissesse. Este é um fato muito importante, que uma vez que a esposa se coloca fora do quadro da situação, então Deus sabe como Ele pode operar na vida daquele homem. Muitas vezes são os filhos. Eu me lembro de uma ocasião em que eu estava muito gordo, então a minha esposa falava a respeito do meu peso, e isso então fazia com que eu ficasse tão zangado. Pediu perdão e disse: você nunca mais vai me ouvir falar uma palavra sobre o seu peso. E eu não acreditei nela, e por isso eu fui tomar refrigerante e comer batata frita. E para cada noite, para que eu conseguisse que ela se irritasse, eu comia mais ainda. Mas ela não reagiu. Aí eu ficava cada vez mais gordo. E a única coisa que eu podia fazer era, afinal, olhar para mim mesmo no espelho. Now you got one that's impossible. Ele disse que ele estava receioso de que ele ia ficar tão gordo que, afinal das contas, quando ele chorasse, as lágrimas iam escorrer pelas costas. Mas sabem quem é que acabou vindo para mim? A minha filha chegava, me espetava na barriga e dizia: você está gordo. Então os meus colegas diziam: você parece que está ficando um bocado forte aí pela frente. Então eu comecei a sentir a coisa intimamente. E Deus sabe como é que Ele pode trazer a pressão certa sobre a pessoa. As esposas se preocupam com o problema superficial, não o problema real. Porque muitas vezes nós não sabemos qual é o problema real no nosso cônjuge. E exatamente como Carol e eu discutindo sobre a questão da tampa na pasta de dente, sobre pendurar roupa e essas coisas. Mas este não era o problema real. Ela não sabia qual era o meu problema real e nem eu sabia. E eu não sabia que era esta minha culpa por causa das coisas que eu havia feito erradas antes de casar que me fazia ter esta atitude. O Senhor era o único que sabia qual era o problema real. E então, quando Carol disse: você pode ficar com ele, então foi que Deus começou a operar em mim. E então, naquele domingo de manhã, o pai foi quem arrumou o despertador. E por 2 anos aquela família nunca perdeu um culto do domingo. E 2 semanas antes de ele aceitar Cristo, ele estava ali assentado na igreja tremendo. Ele estava sob uma convicção profunda. E no versículo 2 do capítulo 3 de 1 Pedro, se diz então: considerando a vossa vida casta em temor. Porque as senhoras de antigamente chamavam Abrão Senhor. Como Sara obedecia a Abrão e chamava ele de Senhor. E então ela disse: 2 semanas antes de ele aceitar a Cristo, a situação se tornou tão crítica em minha casa que eu tinha resolvido desistir. E então eu disse: ela disse: o que teria acontecido se eu tivesse reagido? Então eu disse: se você tivesse reagido, ele sabia que você só podia aguentar por 2 anos. E da outra vez, então, a coisa teria que demorar mais do que 2 anos. E ela disse: eu não poderia aguentar mais. E o que aconteceu foi que Deus deu a ele um medo muito grande da morte. E ele ficou muito perturbado um domingo à noite. E então perguntou a ela o que é que ele podia fazer. E então ela disse que não sabia o que fazer em relação ao problema. Então no dia seguinte ela estava lendo no livro de Jonas, onde Deus dizia que se Nínive se arrependesse, que Deus não destruiria a cidade. Então quando ele telefonou aquela manhã, ela disse a ele: olha, eu descobri a resposta. Então ele disse: o que foi? Diga-me. Ela disse: não, eu vou esperar até você chegar em casa. Então ele disse: não, diga agora mesmo. E ela leu o texto bíblico. Então ele disse: o que é que isso quer dizer? E ela explicou para ele. Então ele disse: por que é que você me disse isso? E então ele chegou agora do serviço muito perturbado à tarde. E disse: o que é que eu devo fazer agora? Então ela disse: nós podemos ir para o nosso quarto, você pode se ajoelhar e entregar a sua vida a Cristo. Então ele disse: eu já fiz isso de manhã. E ele disse: logo depois da nossa conversa, eu desliguei o telefone, fui lá para o reservado, me ajoelhei e ali eu entreguei a minha vida a Cristo. E ele então telefonou e convidou algumas pessoas da igreja para virem aquela noite em casa. E então para pedir perdão a eles pela maneira como os havia tratado. Então isso fez com que aquele casal rededicasse sua vida a Cristo. E este princípio não é facultativo se queremos ter um casamento bem sucedido. Porque é uma coisa emocionante ver como Deus agora começa a dirigir através do marido. Vamos nos curvar em oração.
E eu gostaria de desafiar cada uma das senhoras aqui. Você está pronta a submeter a sua vida a Deus? E assim fazendo dizer, eu estou pronta a me submeter ao meu marido, porque eu compreendo como queres operar através da minha vida. E Deus quer que você faça isso mesmo que seu marido nunca mude. Mas a coisa emocionante é que quando não colocamos um limite de tempo em Deus, é que o Espírito Santo vai operar na vida dele de maneiras que nunca fez antes. E como é importante para vocês, moças, que desenvolvam esta confiança em que Deus vai operar na vida do seu marido. E podemos aprender isso quando nós soubermos compreender a autoridade de Deus sobre a nossa vida. Então você entrega a sua vida a Cristo agora mesmo. Nosso Pai do céu, nós te agradecemos por tua palavra. E Senhor, quão fútil seria a nossa vida sem o poder do teu Espírito. Porque, Senhor, saber que Cristo vive e reina em nossas vidas, que nós podemos, por tua graça, seguir a tua palavra. E assim, Senhor, dá uma fé profunda a cada senhora aqui hoje. E assim permite que elas possam compreender como podes operar através do seu companheiro. E como tu podes abençoar e enriquecer a sua vida. Sem importar qual seja o seu relacionamento agora com seu cônjuge. Nós te louvaremos por tudo aquilo que fizeres em nome de Jesus. Amém. We've talked for quite a while about the wife's responsibility in submitting to her husband. Nós falamos extensamente a respeito da responsabilidade da esposa submetendo-se ao marido. Agora gostaríamos de falar por alguns instantes aos maridos. Por isso, homens, acordem. E as esposas fiquem com os cotovelos afiados. Quando eu realmente comecei a procurar amar minha esposa, eu não sabia como aplicar isso à minha vida. E então eu peguei 1 Coríntios 13 e dividi em diferentes partes. E procurei aplicar isso à minha vida. Mas isso foi muito complicado e difícil. Então eu descobri que em 1 Pedro capítulo 3, versículo 7, ele diz lá, igualmente vós maridos. E ele menciona aí 11 responsabilidades que o marido tem para com a esposa. E vocês sabem que Pedro era casado e parece que ele tinha o mesmo tipo de problemas que eu tenho. Porque só alguém que tivesse quebrado esses princípios saberia como é importante guardá-los. E a primeira coisa que Pedro diz é que as opiniões da mulher são tão importantes como a do homem. Ele diz, coabitai com elas com entendimento. E eu pensei que isso queria dizer que eles deviam ter o mesmo grau de instrução. E então, visto que a minha mulher e eu não tínhamos tido a mesma instrução, eu não sabia como nós podíamos nos comunicar. Porque ela estudou música e inglês na universidade. O meu inglês não é lá dos melhores. E eu não posso cantar de jeito nenhum. Quando eu estava na universidade, estudei a Bíblia e grego. E quando nós tínhamos a nossa hora devocional, nós sempre terminávamos com uma discussão. Quando ela começava a dizer alguma coisa que ela entendia da Bíblia, eu dizia, não é isso que o grego quer dizer no Novo Testamento. E então eu achava alguns versículos bons e começava a explicar o que eles significavam. E então ela se virava para mim e dizia, você está falando para mim agora. Então eu disse, não, isso todo mundo tem esses problemas. Mas aconteceu que eu encontrei aqueles versículos que se aplicavam naquele dia aos seus problemas. E a coisa começou a ficar tão ruim que nós, quando começávamos a nossa hora devocional, nós começávamos orando pedindo a Deus que nos ajudasse para não discutirmos. E aí nós discutíamos pior ainda. Então eu resolvi que não havia jeito de nos comunicarmos porque ela pensava de maneira tão diferente da minha. E ainda se os homens por acaso não descobriram isso, eu quero afirmar que as mulheres não pensam da mesma maneira que nós. Elas têm um centro de interesse completamente diferente para encarar os seus problemas. E quando em minha casa havia outras senhoras e a minha senhora explicando o problema, então eu ficava sacudindo a cabeça dizendo, não é essa a resposta certa para dar ao problema. Mas as senhoras todas sacudindo a cabeça, alegres, dizendo que estavam compreendendo. E quando eu dava a minha explicação, elas faziam então uma cara de quem não estava entendendo nada. Então eu resolvi que íamos reunir alguns casais da nossa igreja para ver se nós podíamos compreender como é que as mulheres encaram seus problemas. Mas apesar de não entender, eu escrevi assim mesmo. E não demorou muito que eu começasse a ensinar e repetir aquelas mesmas palavras. E daqui a pouco as mulheres estavam sacudindo a cabeça assim. Eu ainda não entendo a mulher, mas eu continuo experimentando.
Mas o que Deus está dizendo é que da mesma maneira como Deus criou aquela mulher com um determinado centro de interesse, Deus deu ao homem um outro centro de interesse. Então Ele quer que as nossas maneiras de encarar as coisas e as delas se coloquem juntas. Eu creio que as maiores e melhores informações que Deus tem para dar ao homem só podem ser ensinadas a ele através da sua esposa. E se ele lá no fundo do seu coração pensa que ela é inferior e que as suas ideias não valem nada, ele está sendo amargo contra Deus pela maneira como ele a criou. Porque a mulher não pode mudar essa maneira como Deus a criou, mas ele realmente a está culpando. Eu me lembro de uma vez que nós estávamos tratando da questão de ganhar a libertação financeira. Eu então achei que eu tinha uma solução formidável para resolver o nosso problema financeiro. E então eu gastei 3 horas para explicar essa solução a Carol. E dei a ela muito tempo para pensar no assunto. E no espírito de muito amor e compreensão. E o meu plano envolvia vender tudo, menos ela e a criança. Depois que eu apresentei minuciosamente todo o plano, eu disse, querido, o que é que você pensa disso? E ela disse, eu acho que nós não devemos fazer isso. Então eu disse, mas por que não? E ela disse, eu não sei bem, mas eu simplesmente sinto que não devemos. E então fiquei pensando, essa é uma ideia bem tola. Mas ao invés de reagir contra ela, eu continuei perguntando por quê. E então tomei o tempo para que ela pudesse expressar como se sentia. Então ela disse, a questão de vender o carro e as coisas não é um problema espiritual para mim. Se é um problema espiritual para você, você acha que devemos fazer, então venda. Mas ela disse, eu acho que o que é mais importante, quando você começar a dizer não para aqueles compromissos especiais para falar, e quando você começar a dizer não para aquelas garrafas extras de Coca-Cola, então você pode vender aquelas coisas todas. E eu sabia que ela tinha agora tocado no problema real. E um dos problemas é que quando uma pessoa não tem um sistema de valores apropriado, é que procura soluções na base do impulso momentâneo. E isso não traz resultados permanentes. E eu sabia que quando eu tinha que dizer não às pessoas e dizer o que eu pensava, e então deixar de comer aquela comida extra, que ela estava chegando ao coração do problema porque eu de fato não tinha disciplina. E isso era muito mais difícil. E então, ao invés de resolver ali num momento esse problema, levou 3 anos e meio para resolvermos o problema financeiro. E a segunda coisa que Pedro fala é a atitude dele para com as decisões de cada dia. Que isso terá um efeito muito direto sobre as suas decisões mais importantes. E aqui Pedro está dizendo que os maridos devem dar honra à mulher. E a deferência é a disposição de nós cedermos em relação aos direitos da outra pessoa. Pedro está dizendo que é muito importante que nós tenhamos uma sensibilidade em nossa vida em relação a ela. Talvez ela queira sair para um passeio e você quer ir ao jogo de futebol. E quando a coisa é de uma maneira igual a outra, e quando ela quer fazer uma coisa e você quer fazer outra coisa, e aquela coisa que você quer fazer não é o que você precisa fazer, então deve estar disposto a fazer aquilo que ela gostaria de fazer. Isso não é sinal de fraqueza, isso é um sinal de fortaleza, porque Deus quer que o homem seja sensível para com a esposa. E Satanás procura então nos enganar para pensarmos que isso é fraqueza. O que é fraqueza é nós ficarmos hipersensíveis ou ficarmos insensíveis. Se eu ficar hipersensível, eu acabo tendo ressentimento para com ela. Eu não quero que ela interfira com o meu horário, os meus planos. E eu serei insensível se eu a ignorar e deixar de amá-la. Quando nós nos tornamos assim sensíveis para com elas, quando há decisões que elas têm dificuldade para nos acompanhar, então elas estão dispostas a nos acompanhar. E então a terceira coisa que Pedro diz é que então a nossa comunhão com Deus é diretamente afetada pelo grau de intimidade que houver entre nós. E Pedro está dizendo então que as vossas orações não sejam impedidas. E a primeira coisa que acontece entre marido e mulher é que a primeira coisa eles deixam de orar juntos. E há muitos maridos e mulheres que simplesmente não oram juntos. E não oram sozinhos, muito menos juntos. Então a barreira se levanta e não há aquela intimidade, aquela unidade espiritual entre marido e mulher. Então nós começamos a orar e dizemos: Senhor, Tu sabes os problemas que a minha mulher tem, por que não vens ajudá-la? Então a esposa começa a orar: Senhor, Tu sabes como é que ele está naquela atrapalhada toda, por que não vens ajudá-lo? Mas quando nós chegamos à presença de Deus, a primeira pessoa de quem nós devemos pensar é a respeito de nós mesmos. E então, quando eu chego na presença de Deus, Deus diz:
Larry, eu pedi a você que fizesse duas coisas em relação a Carol, para que você a guiasse, para que você amasse. E se você falhou em qualquer uma dessas duas responsabilidades, porque Deus não está pronto a agir nos problemas dela antes que eu resolva os meus problemas. E se a esposa chegar e disser, Senhor, veja agora todos os problemas na vida do meu marido. Então Deus trata com ela primeiramente e quer saber se ela tem então se submetido e respeitado o marido. Porque quando nós estamos cooperando com o Senhor, então Ele pode operar no nosso cônjuge. A outra coisa que Pedro menciona é que deve haver unidade nos nossos objetivos. Ele diz, finalmente, serem todos de um mesmo sentimento e tenham o mesmo espírito. E não há uma maneira pela qual o marido e a mulher podem ter o mesmo sentimento se não falarem um com o outro. Se eles não tomam o tempo necessário para discutir as suas preocupações. E é por isso que se as nossas prioridades não estiverem em ordem, nós teremos constantemente esses atritos na família. A primeira coisa que nós devemos compreender como um casal é que é uma coisa difícil nós termos este êxito na vida conjugal. O casamento bem-sucedido não é alguma coisa que acontece por acaso para alguns e não para outros. É um subproduto de nós vivermos em harmonia com os princípios de Deus. E em cada área em que eu violar os conflitos de Deus, os princípios de Deus, aí haverá conflito. E por isso é que é importante que nós não estejamos satisfeitos com o nosso casamento agora em relação ao que era antigamente. Antes comparar o nosso casamento agora com aquilo que Ele deseja que seja. E a outra coisa que Pedro diz é que nós devemos aprender a ter empatia para com ela. Em outras palavras, ter simpatia, ter espírito de compaixão um pelo outro. Então, isso quer dizer que o marido deve ter intimamente o mesmo espírito de ternura e compaixão que a esposa tem. Muitas vezes os ciclos na vida da mulher são muito mais pronunciados do que na vida do homem. E talvez toda segunda-feira ela tenha, como se diz em inglês, uma segunda-feira azul, quer dizer, uma depressão. Certo tipo de problemas talvez leve a se desanimar. E antes do jantar, todo dia, ela acaba se tornando irritadiça. E ela às vezes sente que tem vontade de queimar a comida quando está com raiva. E ela então verifica que está emocionalmente numa situação muito ruim. Mas em vez de reagir e perguntar agora o que é que está acontecendo, esta é a maneira que Deus está usando para nos levar ao ponto de dizer, de procurar amá-la. E a outra coisa que Pedro diz é que nós devemos aprender a carregar os seus fardos. E Deus quer então que Ele esteja pronto a ouvi-la e disposto a conversar com ela. Dar tempo para pensar e considerar seriamente o que ela quer dizer. A ideia aqui é que nos amarmos um ao outro como amaríamos ao nosso irmão. Muitas vezes o homem coloca a responsabilidade de uma mulher sobre a mulher. E se ela não é a esposa que deveria ser, então ele a trata como inferior a uma criatura humana. Ela merece todo o amor que nós daríamos a qualquer outra criatura. Se ela fosse minha inimiga, o que é que Deus esperaria de mim? Que a amasse. Ou mesmo que ela estivesse tirando vantagem de mim, eu deveria orar por ela. Mas se estivesse me amaldiçoando, Deus queria que eu a bendissesse. Isso não quer dizer com uma paulada. Então Deus quer que eu haja para com ela cada vez que ela reage contra mim como Deus faria num caso desses. E a outra palavra que Pedro diz é sede compassivos. E a palavra em inglês quer dizer ter piedade. E nós realmente não compreendemos o quadro, porque a palavra realmente quer dizer com ternura de coração. Eu nunca soube o que era um coração terno. E nós tivemos uma ocasião, alguns amigos lá uma noite em casa. E já estava bem tarde e ele disse, poderia eu fazer uma pergunta a Carol? Eu disse, sem dúvida. Carol e eu estávamos numa fase de comunicação muito boa um com o outro. Eu estava gastando tempo em casa com ela à noite. Na noite anterior eu a tinha levado para comer fora. Então ele se voltou para ela e disse, Carol, você acha que realmente o Larry está dando a você todo o tempo que ele deveria dar a você? E então eu fiquei lá todo orgulhoso sentado e disse, pode dizer. E ela pensou um pouquinho, virou para ele e disse não. Quase que caí de costas. E eu fiquei tão chocado que eu achei que já estava ficando tarde e era tempo de ir para a cama.
Então, quando chegamos lá em cima, eu disse, olha, eu acho que eu realmente fui colocado numa situação muito difícil aqui hoje. E ela disse, mas por que você sente assim? Porque eu disse, nós estávamos nos entendendo tão bem e eu achava que não havia nenhum problema. E a outra pergunta que ele fez foi esta, como é que o Larry poderia melhor satisfazer as suas necessidades? E então ela pensou um pouquinho e disse, bem, eu acho que ele poderia ser um pouco mais terno no seu coração. E quando ela falou de ternura de coração, eu fiquei realmente sem saber o que pensar. Eu não sabia o que era ter coração terno, porque pensei que isso era para algum efeminado. Eu nem sabia que essa palavra estava na Bíblia. E nós fomos dormir e na manhã seguinte só havia um versículo que vinha à minha mente. E lá estava em Efésios 4:30 o versículo que dizia, sede bondosos uns para com os outros, de coração terno, perdoando-vos uns aos outros. E ali estava a palavra. E eu tinha concentrado sempre naquela parte final, perdoando-vos uns aos outros. E visto que era uma palavra que estava nas Escrituras, eu tinha que desenvolver aquela qualidade em mim. E então eu não podia pensar de nenhuma maneira como eu podia ser terno de coração. E nós estávamos na semana seguinte saindo para o acampamento. E nós queríamos então colocar as coisas no carro e Carol estava do outro lado conversando com um casal. E então eu estava pensando como é que eu podia chamá-la de uma maneira muito terna e cordial para que ela viesse ajudar a colocar as coisas no carro. E eu não sabia de nenhuma maneira terna pela qual eu pudesse fazer isso. Então eu gritei para ela do outro lado onde ela estava, querida, com toda a ternura do meu coração, nós podemos arrumar as coisas no carro? Então, quando nos encontramos na cabine, eu disse, olha, eu não sabia de uma outra maneira mais terna para falar o que eu falei. E se eu fosse dizer de uma maneira realmente terna, como é que eu poderia dizer? Ela disse, você poderia ter vindo, chegado perto de mim, em vez de gritar para todo mundo ouvir. Então eu fiquei compreendendo que se era preciso que eu andasse agora aqueles metros todos para chegar e fazer da maneira certa aquilo que eu devia fazer. Porque eu estou mais preocupado em que a tarefa seja feita do que mesmo me preocupar com aquilo que as pessoas pensam a respeito. O que o Senhor está querendo dizer quando Ele quer que nós hajamos com ternura de coração é que nós procuremos satisfazer a necessidade da outra pessoa. Eu posso estar fazendo uma coisa que eu penso está certo, mas se provoca uma reação na outra pessoa e é alguma coisa que elas não desejam fazer, mas mesmo que os meus motivos estejam certos, se aquilo está afetando a pessoa daquela maneira, eu estou errado. E nós tivemos um retiro para casais e eu dei então um projeto especial a esses casais para fazer. E eu dei a eles uma lista de qualidades que Deus quer que nós desenvolvamos em nossa vida. E então, ao lado de cada um daqueles problemas, havia uns característicos negativos que mostravam como a pessoa estava usando mal aquelas qualidades. Então, eu disse que eles voltassem para os seus quartos e agora sublinhassem as características negativas que faziam com que eles reagissem contra o seu cônjuge. Então, olhassem para ver qual é a qualidade que Deus está procurando construir e desenvolver na vida da pessoa. Por exemplo, se o cônjuge gasta todo o dinheiro e a família está sempre em dificuldades financeiras. O fato é que há uma qualidade naquele marido, que ele é generoso, mas ele está sendo generoso de maneira errada. E eu então sublinhei 7 ou 8 característicos negativos de Carol e ela também, mais ou menos o mesmo número quanto a minha pessoa. E então eu sugeri que eles falassem com o cônjuge a respeito disto e então eles teriam tempo para pensar em como desenvolver essas qualidades. E uma das coisas que eu coloquei na lista é que ela se dedicava a muita minúcia, era muito minuciosa. Ela levava muito tempo para explicar as coisas. E ela me dava tanta informação que eu no fim não sabia bem o que ela queria dizer. Ela começava aqui deste lado e queria me trazer até aqui esse outro lado. E eu então descobri que a razão que elas fazem isso é que o marido não está disposto a ouvir, então elas têm que esticar para conseguir a atenção do marido. Porque é tão importante para ela ter alguém com quem ela possa falar e ter atenção. E quando eu me coloquei à disposição dela para ouvi-la e os seus problemas, então esse problema desapareceu. E aquela noite, então, ela fez aquela lista daquelas 7 coisas para mim. E as qualidades negativas é que eu era dogmático e cabeçudo, e que eu era muito estreito e que eu tinha as ideias muito fixas. E eu fiquei chocado porque eu achava que foi essa maneira como Deus me fez. E eu disse, eu realmente não compreendo isso. Esse foi um erro muito grande de dizer. Então, ela disse, você quer que eu explique isso para você?
Isso foi às 11h30 da noite. Disse, pois não, querida, pode explicar. Ela começou no ponto número 1 e 2:15 ela estava no ponto número 4. E eu então estendi a mão para apagar a luz e ela disse, o que você está fazendo? Eu disse, você já está quase terminando, não é verdade? Ela disse, não, só mais umas 2 coisas. Então ela disse, eu nunca esperei que na nossa vida de casados eu tivesse uma oportunidade de dizer a você essas coisas. Então eu estou ali para responder a todas aquelas fontes de irritação. E eu queria dizer a ela que eu tinha sublinhado aquele aspecto, disse que ela era muito minuciosa. Eu sabia que se eu dissesse aquilo havia de criar um outro problema. Então nós íamos ficar a noite inteira conversando. Mas finalmente às 4:30 da manhã ela conseguiu terminar a lista. E eu fui dormir num choque profundo. E eu não tinha ideia nenhuma de como eu podia ser mais compreensivo para com ela. Mas esta foi uma oportunidade maravilhosa para Deus abrir a porta para que nós então pudéssemos nos compreender e nos abrir um com o outro. E a outra maneira, outro ponto que Pedro nos dá é dizendo que nós devemos aprender boas maneiras. Isso quer dizer ser cortês, ser humilde, ser um servo. E esse ponto é o de que eu não gostava nem um pouco. Eu tinha boas maneiras com Carol até que eu me casei com ela. Depois que nós nos casamos, eu deixei de abrir a porta, tomar o seu capote para pendurar. E se nós fazemos estas coisas antes de casar e depois deixamos de fazer quando casados, mesmo que nós amemos a esposa, há um motivo menos digno. Nós simplesmente queríamos conquistar aquela esposa. E então eu tive que começar de novo, dizendo que eu agora ia abrir a porta do carro para ela, para a nossa filha. Então muitas vezes eu chegava dentro de casa e olhava por toda parte. E então elas estavam sentadas lá no carro e dizendo adeus para mim. Então eu tinha que voltar e abrir a porta do carro para elas. E eu descobri que a maneira como o pai trata a sua filha tem um efeito muito direto sobre a pessoa com quem elas casam. Porque a moça quer ser tratada com muita ternura. E se o pai tratou com ternura e com boas maneiras a sua filha, ela pode encontrar com alguns outros rapazes formidáveis. Mas se ele for insensível e tratá-la mal, ela não vai gostar dele. Porque nós comparamos as nossas escolhas com o melhor que aconteceu conosco. Portanto, se eu sou indiferente para com as minhas filhas e das minhas maneiras ajo desta forma, elas não vão desenvolver aquele fator de rejeição que Deus colocou dentro delas para com aquilo que está errado. Então, naturalmente, se eu não tiver essa atitude de delicadeza e cortesia para com minha filha, então os pais não devem ficar surpreendidos se o rapaz chegar na porta e tocar a buzina para chamar a moça. Porque nós não tratamos as filhas da maneira que devíamos, e elas não sabem o que fazer e como agir. A outra coisa que Pedro diz é que não devemos tornar mal por mal. Ele está falando aí dos nossos pensamentos e das nossas expressões faciais. Então, o que ele está dizendo é que os pensamentos do marido não devem mostrar uma atitude de desprezo de alguém que quer tirar desforra. Muitas vezes a maneira de ele olhar, a maneira da sua expressão é pior e afeta mais e dói mais do que mesmo aquilo que ele faça. E a outra coisa que Pedro diz é que não deve usar linguagem agressiva. E a Bíblia, então esse texto fala contra a nossa fala difamatória. E as nossas palavras muitas vezes podem matar o coração da mulher. Nós podemos dizer quando estamos zangados, eu realmente não queria dizer isso. Você sabe que eu estava zangado e não acredite em nada daquilo que eu falo quando eu estou zangado. Mas nós estamos mentindo quando dizemos isso. Porque Deus diz que é da abundância do coração que nós falamos as palavras. Isso é exatamente o que nós queríamos dizer, mas nós não queríamos ofendê-la daquela maneira. E então, a outra coisa que ele diz é que a nossa missão como marido é louvá-la. Antes, pelo contrário, diz ele, bem dizendo, sabendo que para isto fostes chamados, para que por herança alcanceis a bênção. Em outras palavras, para que haja benefícios permanentes para as gerações futuras. E a palavra a bênção quer dizer falar bem de outra pessoa. Louvar e reconhecer a sua bondade.
com o objetivo de erguê-la aos olhos de outras pessoas. E então, se a nossa atitude é de cooperação com Deus e de erguer a nossa esposa aos olhos de outras pessoas, e eles experimentam o amor de Deus realmente através de nós, podemos então ter plena confiança de que Deus vai revelar o seu amor através de nós. Porque ao passo que comunicarmos isto às nossas esposas e seguirmos esta orientação, então o Senhor poderá desenvolver o seu amor em nós. Agora há outros objetivos que eu quero mencionar rapidamente. Objetivos em relação ao marido, em como tratar a esposa. E a primeira coisa que o marido deve reconhecer é a necessidade que ela tem de um senso de importância. E por isso nós devemos gastar tempo em nossas prioridades para fazer com que ela se sinta importante. E a outra é darmos valor à opinião da esposa como damos às nossas próprias. Nós já falamos sobre isso. A outra coisa é concentrarmos nos pontos fortes da mulher. Então vamos procurar coisas em que encorajá-las e fortalecer o seu espírito interior. E quando nós procuramos ajudar e encorajar nos pontos fortes, ela vai procurar mudar. Se eu concentrar naquilo que ela, nos seus pontos fracos, então haverá um espírito ferido dentro dela. E muitas vezes a tendência do marido é comparar uma coisa que ela não tem com um ponto forte numa outra pessoa e que lhe falta. Talvez ela tenha cabelos pretos e ele diga, eu tenho uma predileção pelas loiras. Então, quando vamos jantar fora, dizermos, mas você viu aquele prato que ela fez, aquele pãozinho, que coisa deliciosa. E o molho não tinha todas aquelas partes duras no meio, e como a casa dela estava bem arrumada, bem limpinha, e se ele fizer isso, ele vai ter uma discussão muito comprida quando chegar em casa. Então ela vai perguntar, por que é que você disse isso? Por isso é importante que o marido concentre nas coisas que ela faz bem. Se for preciso dizer, a gente pode dizer, bem, eu estou satisfeito ao menos que você traz aqueles pãezinhos quentes para a mesa. Ou então nós podemos dizer, eu gosto da maneira como você arruma o seu cabelo, mas concentrar naquelas coisas que ela sabe fazer e pode fazer e não nas outras. O problema é que nós temos em nossa mente todas as coisas que nós gostaríamos que o nosso cônjuge fizesse. E a Bíblia diz que a nossa expectativa deve ser do Senhor. Deus é aquele que não nos vai desapontar. E por isso nós não devemos esperar nada do nosso cônjuge. E então, quando eles fazem as coisas que nós apreciamos, vamos concentrar nessas coisas. E então nós teremos um espírito de apreciação por aquelas poucas coisas que elas fazem e não as outras muitas que não fazem. E a outra coisa é procurar tratar com os problemas e não aconselhá-la. Deus não tem o propósito que marido e mulher se aconselhem um ao outro. Porque para aconselhar a outra pessoa, nós temos que concentrar nas suas fraquezas. E então logo desde o princípio você está comunicando à sua esposa que não a aceita como ela é. Isso não quer dizer que não possam se comunicar um com o outro. Porque quando podem expressar o fato de que têm o melhor interesse no coração para com ela, então podem falar um com o outro sem sentir que um está aconselhando o outro. Mas a minha senhora, cada vez que eu começo a aconselhá-la, ela me diz, olha, você pode aconselhar outras pessoas, mas não venha me aconselhar. Porque quando eu vou para aconselhá-la, eu tinha uma atitude sempre ruim. O outro ponto é dar bastante tempo à esposa para expressar suas ideias. Algumas mulheres têm dificuldade em expressar as ideias e outras não conseguem ficar quietas. E aquelas que podem expressar as suas ideias, então devemos ajudá-las, encorajá-las a fazê-lo. Então devemos desenvolver a ideia de que ela é um complemento total do marido. Provérbios 31:28, na edição da Bíblia Viva, diz que ele a louva com estas palavras: há muitas mulheres excelentes no mundo, mas você é a melhor delas todas. E quando o homem pode dizer isso a respeito da mulher, ela fica muito feliz. 7, gastando tempo com aquilo que a mulher considera importante, olhando a vida do seu ponto de vista. Muitas vezes o homem olha para os problemas dela somente do ponto de vista dele, mas uma vez que ele possa compreender o ponto de vista dela, ele pode fazer uma decisão melhor. A outra coisa é procurar aprender a dizer não. Quando ele é pressionado a gastar o seu tempo com atividades externas e assim prejudicando o tempo com a família. Porque a esposa então se sente ofendida quando aquele tempo que ela sente que é da família não é dado a ela. E é importante que nós sejamos homens e homens para proteger aquele tempo que pertence à família. O marido deve estabelecer os alvos e objetivos quanto à disciplina dos filhos. Nós estaremos falando hoje mais
tarde a respeito da disciplina dos filhos. Providenciar tempo necessário para que possam estudar as mudanças maiores necessárias. Muitas vezes o marido gastou uma porção de tempo pensando a respeito de um assunto e ele chega de repente em casa e diz à mulher: nós vamos mudar. Então, fazendo assim uma mudança grande e brusca que faz com que ela se sinta insegura. Mas quando ele está pronto a tomar o tempo necessário para conversar sobre essas coisas, ela pode aceitar com mais facilidade. Ter uma atitude de disciplina interior e exterior em relação à sua esposa. A mulher é muito sensível em relação à honestidade e à pureza moral do marido. A sua admiração para com o marido diminui consideravelmente quando ele não tem domínio próprio. Deve haver um esforço continuado para desenvolver a sua liderança espiritual. E elas devem reconhecer as esposas que muitas vezes ele não tem aquelas qualidades necessárias para guiar a família. E não ajuda de modo nenhum quando a esposa chega ao marido e diz: quando é que nós vamos ter o nosso culto doméstico? O que ela deve fazer é procurar compartilhar com ele as suas necessidades íntimas. Como uma esposa disse ao marido: eu preciso orar com você. Ela disse isso quando ele estava quase dormindo. Ele disse: sobre o que é que você precisa orar? Ela podia se sentir ofendida porque ele não estava sendo sensível para com ela. Mas ela compartilhou com ele, ele disse: eu estou pronto a fazer isso. E eles então agora se levantaram e oraram. E então 2 dias depois ela disse: olha, querido, não há coisa que eu aprecie mais do que você abrir a Bíblia e ler os Salmos para mim. Isso é alguma coisa que ele podia fazer. Mas muitas vezes os homens pensam que para ter o culto familiar isso é uma coisa muito complicada, que ele não aprendeu a fazer isso. E na verdade isso é simplesmente compartilhar nossos pensamentos com o Senhor. O marido não deve fazer qualquer piada ou brincadeira que ofenda a esposa. E muitas vezes ele faz brincadeiras ou faz declarações diante dos outros que ferem a ela. Isso é com o propósito às vezes de procurar mudá-la. Muitas vezes nós estamos numa reunião e alguém diz: o que é que você acha a respeito de um homem que faz isso, isso, isso? E eu sei que se eu responder eu vou estar em dificuldade. E então ele está olhando com o rabo do olho dizendo: não responda isso. Então ela está pensando e está dizendo: diga em que é que ele tem que mudar. Então eu digo em geral: ore por ele. Em seguida vamos perdoar os fracassos anteriores da mulher. Muitas vezes o marido não está pronto a perdoar para que ele tenha uma arma contra ela. A outra coisa é ser sincero e admitir abertamente quando está errado. Não importa quanto tempo o erro foi cometido, o que é importante é que quando descobrimos o erro, então vamos tratar de resolvê-lo. E por último, definir e esclarecer as responsabilidades básicas da esposa. Ter uma compreensão do que seja a responsabilidade de cada um. Às vezes nós colocamos a coisa em categorias e dizemos então: isto é o que a mulher tem de fazer, isto é o que o homem tem de fazer. Muitas vezes o homem diz: eu é que nunca vou lavar a louça. Esse é um trabalho da mulher, isso é trabalho da empregada. E quando nós tomamos essa atitude, a mulher fica doente e a empregada não aparece. E depois de você ter comido algumas vezes da louça suja, nós vamos começar a aprender como se lava a louça. Naturalmente que isso é normalmente a obrigação da mulher, mas não vamos nós pensar que fazer isso acidentalmente vai diminuir o que os homens pensam, ou que os outros pensem a respeito de nós como marido. Está certo que a mulher pague as dívidas. Vamos supor que a esposa tivesse na universidade se formado e ela é contadora. E agora eu me formei e me graduei na Bíblia. Quem é que vai tomar conta dos livros? Ela então sabe muito bem como somar e diminuir, e eu sei como achar versículos na Bíblia. Não há nada errado em ela tomar conta dos livros. Mas quando é que estaria errado ela tomar conta dos livros? Se eu não colocasse bastante dinheiro no banco para ela poder pagar as contas, então eu estaria colocando pressão sobre ela e não poderia fazer nada. A esposa não deveria sentir a pressão da falta do dinheiro. Essa é a nossa responsabilidade como homens de providenciar para a esposa. E se eu não sou capaz de providenciar, então aí está na hora de eu tomar as contas para cuidar delas. Mas eu creio que na maior parte dos casos é o marido que cuida das finanças. Eu faço isso na minha família porque a minha esposa não gosta disso. Mas haverá exceções e eles têm que então estabelecer um acordo e combinar aquilo que melhor convém a ele. E por isso devem considerar cuidadosamente essas responsabilidades para saber o que cada um deve fazer. Às vezes a mulher procura assumir a responsabilidade do marido. E eu sei de uma senhora que ficava muito irritada porque quando ela estava esperando criança, o marido não estava ali
ali para cortar a grama. E ela tinha que cortar a grama e tinha que carregar então as folhas. No inverno nos Estados Unidos as folhas todas caem das árvores. Então é preciso limpá-las. Esse é um trabalho muito pesado. Então eu disse, o seu marido disse que ele cuidaria do quintal e do jardim. Então deixa que ele fracasse. E se a grama afinal subir mais alto do que a casa, ele vai acabar percebendo. Talvez leve depois 3 ou 4 dias para ele cortar com a mão. E então ele logo vai aprender a coisa. Mas ela estava muito preocupada com o que os vizinhos pudessem pensar, em vez de deixar que Deus chamasse a atenção dele para o trabalho que ele disse que faria. Vamos curvar em oração. Eu quero desafiar os homens todos aqui para que examinem cuidadosamente estes objetivos. Nós precisamos desesperadamente de homens que possam se levantar e tomar uma posição que represente algo para Deus. Eu sei que algumas das coisas que eu falei aqui não é a maneira como talvez costume ser feito lá em sua casa. Mesmo lá nos Estados Unidos não é a maneira comum como os homens fazem as coisas. E eles têm lares e casamentos infelizes por causa disso. E é por isso que você e eu pertencemos a Deus. E nós somos a sua propriedade. E ele diz que é isso que ele requer de nós para que nós sejamos homens de acordo com o seu padrão. E nós temos que resolver se estamos dispostos a considerar o que Deus pensa de nós ou o que os outros pensam. Porque este mundo não vai se voltar para Cristo a não ser que vejam uma maneira melhor de viver. E Jesus Cristo nos chamou a todos para um novo modo de viver. Mas se nós dissermos que somos crentes e continuarmos vivendo como sempre vivemos, não há nenhuma razão então para que as pessoas procurem mudar. Não haverá convicção trazida ao coração das pessoas. Porque o Senhor sabe que nós seremos perseguidos por fazer as coisas acertadamente. Talvez as pessoas zombem de nós, mas estamos nós prontos a ser considerados loucos por amor de Cristo. Porque o que acontece é que o Espírito Santo vai começar a operar na vida das outras pessoas. E então as dificuldades e a desarmonia que eles têm no seu lar vai fazer com que eles desejem Cristo também. Mas antes disso, Deus precisa reunir nossos lares e os nossos casamentos verdadeiramente. Os homens estão prontos a ser homens para Deus e fazer o que Deus exige. Estão prontos a fazer agora este compromisso diante de Deus. Senhor, dá-nos a todos a coragem das nossas convicções e dá-nos a certeza de que a palavra de Deus é a planta para orientar nossas vidas. E ajuda-nos para que possamos chamar a atenção do mundo para o fato de que o caminho de Jesus é o único caminho. E que quando nós pela fé aplicamos a sua palavra à nossa vida, o nosso Senhor será erguido. E Jesus disse, quando eu for levantado, eu então atrairei todos os homens a mim. E assim, Senhor, permite que a nossa vida aponte Jesus Cristo aos outros. Isso pedimos em nome de Jesus. Amém. Concluímos a sessão anterior arrolando alguns objetivos que foram apresentados como alvos para os maridos. Queremos agora apresentar alguns objetivos para a esposa na esfera do casamento. As senhoras não estavam esperando que iriam escapar, não é? Estas anotações não se encontram no manual que os senhores têm em mãos e por isso, se quiserem, poderão anotá-las. O primeiro objetivo é que a esposa desenvolva confiança nas decisões do marido. É importante que a esposa aprenda a lidar direta e objetivamente com o problema antes que venha a demonstrar ansiedade e perplexidade diante da situação, ou que venha a expressar desaprovação à atitude do marido com um espírito ressentido. O segundo é que a esposa conserve puros os seus motivos para com o marido. O marido é muito sensível a tentativas de manipulação por parte da esposa, e ele se sentirá pressionado a fazer coisas que não gostaria. Certa vez eu fiz uma lista de 10 coisas que uma esposa faz para conseguir que o marido lhe diga sim, quando de antemão ela sabia que ele iria dizer não. E certa manhã estava ensinando isto em uma classe de escola dominical, e certa senhora levantou a sua mão e disse, aprecio muito esta lista. O senhor acabou de mencionar 3 coisas de que eu não havia lançado mão antes. O ponto seguinte, ela desenvolver a capacidade de valorizar as qualidades positivas do marido. A importância da esposa enfocar os pontos fortes do marido. O homem sempre quer dar a impressão de que ele não se importa em receber elogios e incentivos, ou que ele não precisa assim de uma atenção especial, e que ele é autossuficiente. Mas não creiam nisso.
porque lá no fundo ele ainda quer que alguém o trate com o espírito maternal. E durante certas ocasiões ele quer ouvir algumas palavras de elogio e incentivo a respeito dele. E isto é algo que deveria ser feito com muita naturalidade por parte da esposa, porque quando a esposa começa a conseguir ver os seus pontos fortes, ela começa a apreciar a maneira peculiar e singular pela qual Deus fez de maneira maravilhosa o seu marido. Em vez de pressioná-lo para que ele faça certas coisas para as quais nunca foi qualificado por Deus, ela pode reconhecer que as qualidades que ele tem são aquelas que são necessárias. O quarto ponto é que ela desenvolva lealdade nos filhos em relação ao pai. Um homem vai desapontar a sua esposa e os seus filhos. E é muito fácil que os filhos se sintam feridos quando o pai deixa de cumprir uma promessa. E isto ainda se torna mais difícil quando o marido não é um marido amoroso, ou não é um crente, ou talvez seja um alcoólatra. É mais fácil murmurar, queixar-se e apontar as suas faltas do que ensinar as crianças a respeitá-lo. Então muitas mães, porque estão sofrendo, explicam aos filhos todos os problemas pelos quais estão passando. E ao invés de perdoarem aos seus maridos quando eles as têm ofendido, e de ensinarem aos filhos como perdoá-lo, ela projeta o seu ressentimento sobre o filho. E então eles tomam uma atitude de repreensão com relação ao pai. E tomam um lado com a mãe. Então quando o pai chega em casa bêbado, os filhos vêm a ser objetos de alguns atos cruéis por parte dele. Compreendem por que é que o pai está a tratá-los desta maneira. Então, muitas vezes, os filhos são usados como um elemento intermediário que vem acrescentar mais ainda pontos negativos ao problema. Um dos pontos fortes da minha esposa é ela desenvolver nos meus filhos lealdade para comigo. Nunca me recordo de ter chegado em casa depois de tê-la desapontado em alguma coisa, sem que encontrasse os meus filhos aguardando ansiosamente a minha chegada. Eles dizem: papai, a mamãe disse que o senhor ia chegar em tal hora, por que é que o senhor não veio? E eu já sabia dentro de mim que eu havia quebrado a minha promessa, mas eu já tinha decidido na minha mente que se eu chegasse atrasado em casa, eu iria pedir desculpas pela minha falta. E mesmo que eu então estivesse desapontando os meus filhos, eles, quando eu chegasse em casa, viriam correndo para mim para me abraçar, porque a minha esposa teria trabalhado com eles durante o dia para prepará-los para me perdoar. E eles não estariam preocupados com o que eu tivesse feito de errado, mas estariam felizes com o fato de que finalmente eu cheguei. E o outro ponto é perdoar as falhas passadas do marido. Estar disposta a perdoá-lo completamente naquelas coisas em que ele esteve errado no passado. Muitas vezes a esposa fica apresentando isso insistentemente a ele como um instrumento de tormento. E muita da rebeldia e do espírito de dominância por parte de uma esposa pode ter a sua raiz naquele ponto em que ela sentiu, certa ocasião, que ele a havia ferido. E ela não quer perdoá-lo porque ela quer que ele sofra um pouco mais. E o que ela está a fazer realmente é assumir o papel de Deus. Ela está com medo de que Deus não vá lidar com ele da maneira como ele merece. E naturalmente esta atitude destrói a própria vida dela. O outro ponto é relacionar o horário dela ao redor das prioridades dele. Um marido não pode liderar se a esposa não quiser seguir. Isso significa que a esposa precisa conscientizar-se das coisas importantes que ocorrem no programa, no horário do marido. Se ele não chega em casa senão às 6 horas da tarde, a sopa não deve estar pronta já às 5:30. Antes de fazer planos com ele, ela deve procurar se cientificar das coisas que lhe ocupam a mente. Não pode haver unidade na família se a esposa e os filhos não estão disponíveis quando o marido se encontra em casa. Outro ponto é que ela deve mostrar apreciação pelos detalhes do trabalho do marido. É muito difícil e exige muito trabalho por parte do homem o conseguir ele ter êxito na vida. E ele é obrigado a fazer muitas coisas no seu trabalho de que ele não gosta. Assim como também há, por parte da esposa, muitas responsabilidades que não lhe são agradáveis. Então é preciso que ela aprecie e permita que ele saiba que ela aprecia aquela maneira dele lidar com as coisas difíceis do seu trabalho.
O outro ponto é encorajá-lo em seus fracassos. Nenhum homem intencionalmente pretende fracassar. Quando ele fracassa, eis a oportunidade para que a esposa possa comunicar-lhe toda a compreensão e encorajamento que ela tenha para dar. E é então a oportunidade que ela tem de mostrar o seu interesse nele, quer ele esteja tendo êxito, quer ele esteja fracassando. E reconhecer que esses fracassos são um dos instrumentos mais poderosos de que Deus lança a mão para ensinar um homem. E aprender a aceitar os fracassos sem lhe dizer a cada vez: eu já havia prevenido você. O outro ponto, sempre pedir perdão quando ela ofende o marido. Uma das maneiras essenciais para mantermos um casamento é sermos honestos a respeito das situações nele. É fácil nós sermos honestos com outras pessoas quando estamos expostas a elas por apenas alguns momentos. Mas sermos honestos e admitirmos que estamos errados dia após dia, nova e novamente, pode ser muito difícil. Ver através das características negativas do marido aqueles traços que existem nele em potencial. Há uma diferença entre aceitar-se o marido como ele é e vislumbrar-se a maneira singular e peculiar como Deus o fez. E reagir a respeito das coisas que podem ser mudadas no marido, e naquelas áreas então em que ele pode ser mudado, reconhecer quais são as qualidades que Deus pode desenvolver na vida dele. Por exemplo, se ele se mostra ressentido, podemos vislumbrar que Deus quer operar um espírito perdoador nele. Então é importante que a esposa não seja aquela que venha a ofender o marido. Se ele tem um gênio explosivo, a esposa pode ver que Deus quer desenvolver um espírito de mansidão nele. A esposa pode cooperar com o Senhor na obra que o Senhor está realizando de desenvolver estas qualidades nele. Porque estas características negativas refletem qualidades positivas que não estão sendo usadas. E a outra atitude é a de aprender a contentar-se em viver dentro dos rendimentos dele. Muitas senhoras ficam muito ressentidas quando comparam a sua família com outras famílias. E a esposa põe muito fardo sobre o marido porque ela se sente descontente em ter que viver com os rendimentos que o seu lar tem. A questão não é quanto dinheiro a família tem, mas antes vivermos segundo os recursos que Deus tem providenciado. Deus tem prometido prover para todas as nossas necessidades. E eu conheço muitos crentes que sentem que as suas necessidades não estão sendo objeto dessa provisão. Deus disse que com alimento e vestuário o homem se sente satisfeito. Então, se eu creio que eu preciso de mais do que apenas alimento, vestuário e moradia, eu tenho desenvolvido um sistema de valores errôneo. Se os nossos filhos têm a atitude de que eles precisam mais do que apenas alimento e vestuário, estão olhando para a vida do ponto de vista de Satanás. O problema não é termos as coisas, mas reconhecemos que tudo o que Deus deve a nós é alimento e vestuário. Então nós olhamos para todas as outras coisas adicionais que Deus tem provido com uma atitude que nos leva a sermos profundamente gratos a Deus por todas estas coisas extras que Ele proveu. Mas a outra atitude gera amargura, de que o mundo tem dívidas para comigo em termos de me providenciar uma vida adequada. E amargura e ressentimento para com todos aqueles que têm mais do que eu tenho. Então o nosso sistema de valores começa a se desmoronar. E quando no aspecto financeiro as coisas começam a se desmoronar num lar, tudo o mais também cai por terra. Nos Estados Unidos tem se verificado que discute-se mais num lar sobre questões financeiras do que sobre quaisquer outras questões. Quando nós começamos a gastar mais dinheiro do que nós temos, é hora de fazermos cortes no nosso plano financeiro. Quando nós começamos a usar mal o nosso dinheiro, as duas coisas que primeiro sofrem é o vestuário e a alimentação. Então Deus já começa a nos repreender, levando-nos a não ter aquelas coisas que Ele disse que nós teríamos e nunca nos faltariam. Então muitos crentes ficam com amargura no coração, porque parece-lhes que Deus não está suprindo as necessidades que eles têm. Se eu tenho contas a pagar e não há ali o dinheiro para resgatá-las, então Deus não está provando a minha fé.
Quando Deus está testando a minha fé, Ele sempre paga as suas contas em dia. Então não é que Deus esteja testando, provando a minha fé. É que Deus está querendo ensinar-me alguma outra lição. O missionário Hudson Taylor disse: a obra de Deus, feita da maneira como Deus quer, nunca carecerá do suprimento de Deus. Deus é tão capaz de pagar as suas contas em dia como é de pagá-las atrasadas. Então, quando nós gastamos mais do que o que Deus proveu para nós, nós estamos colocando a Deus numa situação difícil. E nós estamos dizendo a Deus: olha, Senhor, agora tu tens que prover, porque as minhas contas estão aqui. Deus não faz essa provisão. Então a dívida aumenta. E eu sei que quando eu estive endividado, eu estava esperando que Deus fizesse um milagre e suprisse todo o dinheiro. Mas Deus nunca fará isto quando nós não soubermos gerir o nosso dinheiro. E a razão por que Ele não o fará é porque, se Ele assim suprisse, eu pensaria que da próxima vez poderia ficar endividado 2 vezes mais e confiar nele em que Ele supriria 2 vezes mais. Então, quando eu começo a corrigir o meu sistema de valores, Deus vai me ensinando as lições paralelas que advêm disto. E então é importante que a atitude da esposa seja uma de contentar-se em viver dentro dos rendimentos que Deus tem providenciado. Curvemos as frontes em oração. E eu gostaria de desafiar a cada uma das esposas aqui a tomar a sério estes objetivos e dizer: Senhor, qualquer que seja o custo, começarei a aplicá-los em minha vida. E talvez haja alguma outra coisa que a senhora queira acrescentar a esta lista. E a senhora quer dizer: Senhor, eu quero ser a melhor esposa que possa ser, porque o Espírito Santo capacitará a senhora a sê-lo. A senhora quer fazer esta entrega agora? Pai Celestial, ouve as orações de cada um dos que aqui estão hoje e venha ao encontro das necessidades de cada coração e aumenta a nossa fé para que mais confiemos em Ti. Oramos em nome de Jesus. Amen. This next area is one of the most important areas in the seminar. A área que nós vamos abordar agora é uma das mais importantes de todo o seminário, porque tenho certeza de que muitas das perguntas que os senhores têm em suas mentes serão respondidas agora. Esta é a área de cultivar a transparência. Está na área dos princípios básicos. O apóstolo Paulo disse que há 2 armas essenciais para a batalha espiritual. E elas são a fé e a consciência limpa. E ele nos diz em 1 Timóteo capítulo 1, versículos 18 e 19... que Ele nos enviou para a batalha armados apenas do auxílio da fé e de uma consciência tranquila. E muitos de nós temos deixado de lado estas armas simples. E quanto à sua fé, tem permitido que os seus navios naufraguem nas rochas. E essa era uma descrição clara da minha vida como pastor. Eu estava tão esforçadamente tentando viver a vida cristã e querendo que as pessoas dedicassem totalmente a sua vida a Cristo, mas não resultava em nada dentro de mim. Então pensei que se eu pregasse mais duramente e estudasse mais arduamente, que de alguma maneira eu conseguiria ver resultados. Mas quanto mais me esforcei, mais frustrado tornei-me. A consciência limpa significa a capacidade de termos uma transparência com as outras pessoas. Há uma transparência entre nós de tal maneira que a pessoa não tenha receio de apontar alguma coisa em mim se eu a ofendi. Quando eu pergunto, será que há alguma coisa no meu passado que cada vez em que eu paro para meditar, voltem à minha memória, à minha lembrança, e que eu gostaria que nunca tivessem acontecido? E a minha primeira resposta, quando eu me interrogo assim, é de que certamente há centenas de coisas. E eu sempre reagi de maneira violenta contra a ideia de começar a escavar o passado. De fato, eu tinha a ideia de que ninguém iria penetrar lá nas profundezas de mim mesmo. Eu havia sido educado nos estudos escolares que fiz de que a consciência é um terreno muito perigoso e que deveríamos deixá-lo de lado. E sabem que os senhores sabem que Satanás realmente gostaria de criar em nós medo para com aquilo que poderia ser a arma que geraria uma vida realmente dinâmica em nós. Paulo disse que ele se esforçava por ter uma consciência livre de ofensas, tanto para com Deus como para com os homens.
Eu pensei que quando eu pecasse, eu deveria simplesmente pedir que Deus me perdoasse. E eu pedia a Ele que me perdoasse, e em muitas áreas eu me sentia perdoado. Mas havia outras áreas em que eu pedia a Deus que me perdoasse e não me conscientizava desse perdão. Eu mencionei que uma dessas questões era aquele dinheiro que eu havia roubado. E eu me lembro de que por 2 vezes, enquanto estava estudando a minha Bíblia, isto voltava à minha mente. E eu me ajoelhava e clamava 1 João 1,9. E eu orava sobre aquele assunto, sobre aquele pecado. E eu dizia: Senhor, tu disseste que se eu pedisse perdão, tu me perdoarias. Mas eu não me sinto perdoado. E naturalmente a tua palavra diz, Senhor, que tudo que nós semearmos, nós ceifaremos. E eu creio que então eu devo ter que carregar esse fardo comigo pelo resto da minha vida. E o que eu tinha deixado de reconhecer é que se eu ofendi ao meu próximo, eu devo ir a ele pedir-lhe perdão. Uma das mortes mais difíceis de ocorrerem em nós é a morte do orgulho. A nossa mente está edificada de tal maneira que ela facilmente encobre o nosso orgulho. E ela encobre as nossas faltas. E ela procura nos levar a esquecer que elas existiram e nos incentivar a começar tudo de novo. Não resulta em nada produtivo isto. Porque em cada uma de nossas vidas nós temos uma consciência. E Deus diz que quando a nossa consciência está limpa, disso resultam benefícios extraordinários em nossa vida. Em primeiro lugar, o nosso ministério pode ser mais ostensivo. Em 2 Coríntios, capítulo 4, versículos 1 e 2, diz: rejeitamos as coisas que por vergonha se ocultam, não andando com astúcia, nem falsificando a palavra de Deus. Isto é uma chave essencial para que nós nos aproximemos de Deus com confiança ao lhe apresentarmos as nossas petições. Em Hebreus capítulo 10, versículos 19 e 22, diz-nos o texto: deste modo, pela virtude do sangue de Cristo, vós e eu podemos ter agora coragem para entrar no Santo dos Santos de um modo novo e vivo. Aproximemo-nos com corações verdadeiros e uma confiança completa de que nossa consciência foi purificada pelo seu sangue. A consciência pode ser purificada de obras mortas. Em Hebreus 9,14, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu a si mesmo imaculado a Deus, purificará as vossas consciências das obras mortas para servirdes ao Deus vivo. Um requisito para se servir a Deus. Segundo Timóteo 1,3 lemos: dou graças ao Deus dos meus antepassados, a quem sirvo com uma consciência pura. É um meio pelo qual podemos produzir amor genuíno. Este é um dos meus versículos favoritos. 1 Timóteo capítulo 1, versículos 5 e 6. Diz que o fim final do ministério cristão é produzir o amor, que brota de 3 coisas: de um coração puro, de uma consciência perfeita e de uma fé verdadeira. E alguns parecem terem esquecido esta doutrina, pois vieram a perder-se nas infinitas questões que levantaram. E prossegue o texto dizendo que eles ganharam para si a reputação de serem mestres da lei. Em outras palavras, eles querem estar sempre certos a respeito de todas as Escrituras. E contudo, eles perderam o significado das suas próprias palavras e do assunto sobre o qual versam de maneira tão dogmática. O que é que Paulo está dizendo aqui? Ele está dizendo que o nosso alvo final é o amor. E como é que demonstramos esse amor? Por um coração puro. Em outras palavras, uma vida de pensamentos puros. Esses são os meus motivos íntimos. E então, uma consciência limpa. Isto significa um relacionamento adequado com o meu próximo. E a terceira coisa é uma fé genuína. E este é o meu relacionamento pessoal com Deus. Então, quando eu estou disposto a pagar este preço necessário para que eu tenha uma consciência limpa, então Deus está em condições de poder desenvolver em nós o homem e a mulher que Ele espera sejamos. A outra coisa que vemos aqui é que é um requisito para que possamos compartilhar a nossa fé com os outros. Pedro disse: estais sempre prontos a dar uma resposta tranquila e reverente a quem pedir a razão da esperança que existe no vosso coração. Então ele diz: dai a entender que tendes uma consciência perfeitamente tranquila, de modo que fiquem confundidos perante o vosso bom comportamento cristão os que vos acusam. Todos os homens têm consciência sensível às verdades universais. Lemos em Hebreus capítulo 11 que a fé é a substância das coisas que se não veem. O que é aquilo que uma pessoa espera? Uma pessoa espera amor. Intimamente, ele espera pela verdade. Ele quer que as pessoas sejam perdoadas. Ele augura pela justiça. Estas são qualidades
que traduzem o caráter de Deus. Diz que a fé é a substância das coisas que se esperam e a evidência das coisas que se não veem. E esta palavra evidência significa repreensões. Eu pensava que a fé era uma coisa assim, aquilo que eu não compreendo, eu aceito. Mas fé não é crermos em nada. Fé é crermos nos fatos que Deus nos apresentou. Você e eu colocamos a nossa fé no Senhor Jesus Cristo, a fé veio pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Quando Abraão creu em Deus, ele creu que o que Deus dissera era verdade. Quando colocamos nossa fé em Jesus Cristo, é porque cremos que aquilo que a Bíblia disse a respeito dele é verdade. Então nós temos em nossa consciência esta sensibilidade à verdade. Mas nós experimentamos na nossa vida o oposto. Nós sentimos-nos egoístas, egocêntrico, ainda que queiramos amor. Nós nos descobrimos mentirosos e enganadores, ainda que querendo a verdade, mesmo querendo a verdade. E nós nos sentimos cheios de ressentimento e faltos de espírito de perdão, mesmo sabendo que queremos que as pessoas nos perdoem. E nós sabemos que somos injustos, que nós ofendemos outras pessoas, embora intimamente queiramos ser tratados corretamente pelas outras pessoas. E quando nós nos defrontamos face a face com a nossa vida e conosco mesmo, isto resulta em convicção em nossas vidas. E isto então é inscrito na nossa consciência. E quando a nossa consciência é violada, disso resulta culpa. Então esta culpa em nossas vidas nos condena. E em Romanos capítulo 2, versículos 14 e 15, o apóstolo Paulo diz que quando os gentios que não têm conhecimento da lei, isto é, dos princípios básicos de Deus, procedem em conformidade com ela à luz da natureza, manifestam a existência da lei no coração, mostrando os seus efeitos a agirem lá no íntimo. As consciências abonam a existência da lei, porque há algo que condena ou recomenda as suas ações. Então as Escrituras destacam que nós temos sensibilidade à natureza de Deus. Em Romanos capítulo 1, versículos 18 e 20, diz: porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens, detém a verdade em injustiça, porque o que de Deus se pode conhecer neles se manifesta, porque Deus lhe manifestou, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, para que eles fiquem inexcusáveis. Então vemos que cada homem tem uma consciência. É por isso que podemos pregar o Evangelho a todo mundo. Lemos em João 1,9 que Jesus Cristo é a luz verdadeira que alumia a todo homem que vem ao mundo. E o nosso espírito opera segundo o princípio da fé. Nós estamos exercitando fé a todo momento. Quando os senhores se assentaram nesses bancos, tinham fé de que eles os sustentariam. Quando estão dirigindo o carro no trânsito aí fora, têm fé em que a outra pessoa não irá colidir com os senhores. Eu continuo sempre, toda hora, lembrando ao Senhor de que eu sou propriedade dele. Eu espero que ele cuide bem daquela propriedade que é dele. Mas a fé é o princípio pelo qual nós operamos. E quando violamos a nossa consciência, a culpa se aloja em nós. E a culpa é resultante de eu ofender a uma outra pessoa e assim violar as leis de Deus. Em nossa consciência, quando eu me pergunto a mim mesmo quais as coisas que eu gostaria nunca tivessem sucedido em minha vida, começando das mais importantes para as de menos relevância, eu estava certa vez dirigindo o meu carro e comecei a fazer esta lista, porque na minha consciência eu tenho um repositório das minhas culpas. E a primeira coisa que me ocorreu, que eu gostaria que nunca tivesse acontecido comigo, era o ter me casado com a minha esposa. E a segunda coisa que me ocorreu era o dinheiro que eu havia roubado. E a terceira coisa foram 2 moças que eu tinha ofendido, porque o meu padrão para com elas não tinha sido segundo os padrões de Deus. E a quarta coisa que me ocorreu foi uma discussão que eu tive com um certo diácono. E a quinta coisa foi um problema que eu tive com o meu irmão. Quando nós não queremos lidar com um problema, nós o encobrimos. E Deus trabalha procurando gerar convicção em mim. E como eu não estou disposto a responder à ação de Deus lidando com o problema, a convicção se transforma em culpa. E esta culpa gera em mim uma atitude condenatória. E eu começo então a me preocupar com todos os problemas insignificantes que existem em minha vida.
E é por isso, então, eu fico pensando que se eu for lidar com o meu passado, hão de aparecer centenas de coisas. E geralmente, quando nós nos sentimos assim, o que invariavelmente acontece é que, de fato, existem apenas algumas coisas. Certa vez um homem veio me dizer que ele discordava de tudo isso que eu estava dizendo. E eu não sabia quem era ele quando eu estava conversando com ele. E ele me disse: uma pessoa pode gastar a vida toda dela pedindo desculpas a esta e aquela pessoa. E eu disse a ele: quando isto ocorre é porque geralmente há uma ou duas coisas importantes na nossa vida em que nós cometemos alguma ofensa e das quais nós estamos procurando nos esquivar, e daí surgirem tantas coisas. Ou nós podemos pensar que tratar daqueles pontos vai nos custar muito dinheiro, ou que a pessoa não iria compreender, ou que isto vai gerar mais problemas do que os que nós tivemos antes. E eu disse a ele: eu não conheço o senhor, mas deve haver uma ou duas coisas importantes na sua vida que precisam ser mudadas. Mas o senhor não crê que haja solução para elas. E ele me disse: o senhor estaria pronto a ir almoçar comigo? Aconteceu que este homem era muito rico, e havia algumas pessoas que ele havia roubado. E custou-lhe $35.000 endireitar esses pontos. E ele se dispôs a assumir a responsabilidade e as suas obrigações. E foi àqueles dois homens para lhes pedir perdão. Eu me lembro de certo rapaz que havia roubado cerca de $10.000. E ele não tinha mais aquele dinheiro. E ele foi a cada uma das pessoas que ele havia furtado. Disse a elas: eu roubei você, mas eu não tenho dinheiro agora para repor. Mas eu estou trabalhando, estou ganhando, e esta é a quantia que eu posso pagar. Vou pagar uma certa quantia cada semana até que tenha liquidado o débito. E todos eles, com exceção de um, disseram a ele: olha, eu já dei baixa nesta quantia como perdas eventuais, e você não faz ideia de como eu me sinto feliz em que agora você encontrou solução para os seus problemas. E ele só teve que pagar $1.100. Nós tivemos um rapaz no nosso colégio que tinha injuriado uma propriedade, e o valor daquele prejuízo era os $700. E depois do nosso trabalho lá naquele colégio, nosso seminário lá, ele telefonou para casa e telefonou para aquele homem dizendo que ele era o rapaz que havia destruído a sua propriedade 2 anos atrás. E que agora ele havia se convertido e ele queria pedir a ele que o perdoasse e que ele soubesse que ele iria pagar o prejuízo. O homem disse a ele: é maravilhoso que você agora conheça Cristo. Eu também sou crente. E eu estou agradecendo ao Senhor pela sua honestidade. Da próxima vez que você vier por aqui, eu quero encontrar você. E eu não quero que você tenha que pagar de volta o dinheiro. E 2 meses mais tarde, ele foi visitar este homem. E o Senhor uniu ambos os corações. Então aquele homem deu a ele dinheiro para que ele pudesse prosseguir nos estudos. Outro rapaz que eu conhecia havia roubado certas mercadorias e estava apavorado, porque o pai dele era o contador que lidava com a contabilidade daquela firma. E eu disse a ele: você quer realmente gozar de liberdade? E ele disse que sim. Eu disse: eu tenho no meu bolso dinheiro, eu posso emprestar a você se você quiser ir endireitar as coisas. Então ele ficou morrendo de medo. Eu disse a ele: você pode parar na cadeia, mas você ficará livre. Eu não devia ter dito isso a ele, porque ele ficou realmente morrendo de medo. E ele foi e não apenas devolveu a mercadoria, mas se prontificou a pagar pelo prejuízo que havia causado temporariamente. E o homem aceitou o dinheiro e agradeceu a ele por ter devolvido. E o perdoou, e ele voltou livre. Me lembro de certo senhor que estava trabalhando no emprego e havia roubado alguma coisa lá. E o patrão dele estava disposto a despedi-lo por causa da sua atitude errônea lá no trabalho. E ele voltou e pagou o prejuízo que havia causado ao chefe. Então o patrão ofereceu a ele um emprego de tempo integral com um salário aumentado. Por quê? Porque agora o patrão tinha um empregado em quem podia confiar. E um dos grandes problemas dos patrões é encontrar empregados honestos. Eu mencionei que havia uma moça que eu havia ofendido, porque o meu padrão de comportamento para com ela não se coadunava com as exigências divinas. Tudo que eu sabia a respeito dela agora é que ela era esposa de algum pastor no estado de Kansas. Eu não sabia como entrar em contato com ela. E eu disse: Senhor, se tu queres que eu realmente ponha em ordem estas coisas com ela, tu terás que providenciar um meio pelo qual eu possa encontrá-la. Nunca digam isto ao Senhor se não o fizerem sinceramente, porque 2 semanas mais tarde apareceu o nome dela num boletim da universidade, com o endereço da nova igreja, do novo pastorado que o marido dela tinha aceito. E eu fiquei morrendo de medo. E eu falei: bem, eu vou chamar a serviço de informações da telefonista, pode ser que o telefone deles não esteja ligado ainda. E eu chamei o serviço de informações e a linha já estava ligada. Então toda sorte de temores me sobrevieram. Esse foi o marido dela que vem atender o telefone. O que é que ela vai pensar de mim? E Satanás me apresentou uma porção de questões condicionais. E se? E eu
Chamei o número lentamente e a linha estava ocupada. I said, E eu disse, louvado seja o Senhor, hoje não é o dia. E eu tentei ligar em certas outras ocasiões, ninguém respondia. E nesse meio tempo eu já tinha lidado com todos esses outros problemas. Então eu coloquei isso como prioridade ao lado em cima da minha mesa. E toda vez que eu olhava para cima da minha mesa, eu via ali aquele número e essa prioridade e eu discava o telefone. Então finalmente eu disse, Senhor, esta é a última vez, esta é a última coisa na minha lista. E se eu puder lidar com isso, eu vou ser um homem livre dentro de mim. Então eu disquei e ela respondeu. Eu disse a ela quem eu era, ela perguntou o que eu estava fazendo, de onde é que eu estava telefonando. Disse a ela que quando eu estava namorando-a, eu havia falhado em ser, como um jovem crente, o exemplo que eu deveria ter sido. Eu estava telefonando para pedir a ela que me perdoasse. E disse a ela, você está pronto a me perdoar? Ela disse, eu sempre pensei que o que já passou, já passou. Eu disse, foi sempre assim que eu olhei para as coisas. Mas, disse eu, descobri que eu estava errado e quero pedir-lhe que me perdoe. Ela disse, eu o farei, com uma condição. Então meu coração subiu até minha garganta de novo. E eu disse, qual é a condição? Ela disse, se você me perdoar também. E eu disse, certamente que eu farei isso. Muito obrigado, eu nunca mais vou perturbar você. E desliguei. E eu estava livre dentro. E eu descobri que quando nós aplicamos as soluções e a maneira de ver as coisas como Deus vê, nós sempre obtemos as consequências de solução do problema. Há uma maneira correta e uma errônea de nós voltarmos. Há uma atitude correta e uma atitude errônea. Mas quando nós nos reportamos ao fato, reconhecendo que nós somos aqueles que estávamos errados, e não nos preocupando quanto ao que pudesse ser porventura erro do outro, talvez eu creia que eu estava errado apenas 2%. Eles estavam errados 98%. Mas para obedecer a Deus, mister se faz que eu me ocupe desses 2% que me pertencem. Porque os meus 2% são os meus 100%. Há algumas maneiras erradas pelas quais nós podemos voltar à pessoa. Uma das maneiras erradas é dizer, bem, eu estava errado, mas você também estava. Outra maneira é dizer, eu sinto muito, mas não foi culpa minha. E outra maneira de dizer é, desculpe. Que eu costumava dizer à minha esposa cada vez. E finalmente ela ficou imunizada aos meus desculpes. Então eu procurei dizer, querida, eu estou realmente triste. E daqui a pouco, realmente triste já não dava resultado mais. Então eu dizia, querida, eu estou realmente triste. Mas eu ainda não tinha mudado. Enquanto nós não lidarmos com o problema real, a pessoa não vai sentir o perdão. Se o menino chega e fala, mamãe, desculpe falar mal de você ontem, ela de alguma maneira vai perdoar, mas ela sabe lá no fundo que ele vai fazer isso de novo. Mas quando ele chega com a atitude correta e diz, mamãe, eu estava errado ao me rebelar contra a senhora, e agora, de agora em diante, a senhora pode confiar em mim, em que eu vou obedecer a senhora, e não vou responder à senhora, a senhora está pronta a me perdoar, então há um perdão genuíno e permanente. Quando eu fui à minha igreja anterior, havia 3 líderes na igreja que eram infiéis à sua esposa. E um homem, um que era diácono, havia sido apanhado pela sua esposa. E ele tinha dito àquele outro homem que se ele o visse mais uma vez com a sua esposa, ele o mataria. E ele disse, o que é que eu devo fazer? Eu devo voltar para pedir perdão? Eu disse, se o marido disse para não ver a esposa dele, não deve ir ver. E eu disse a ele, se for assim importante para o Senhor que você vá e esclareça o assunto, Deus vai abrir-lhe uma oportunidade. E algumas semanas mais tarde, esta senhora o chamou. Já faz tempo que eu não falo com o senhor. Ele disse, eu também estava querendo falar com você. Porque desde a última vez que eu me encontrei com você, eu entreguei a minha vida inteiramente a Jesus Cristo. E eu falhei em ser para com você o exemplo de homem cristão que eu deveria ser. Você pode me perdoar? E naturalmente isso a surpreendeu. E ela disse, eu espero que você tenha encontrado o que você queria. E ela disse, eu me sinto feliz com essa atitude sua. E disse, você me perdoa? E ela disse que sim. Ele se sentiu livre dentro. É um evangelista amigo meu que antes de se converter tinha vivido uma vida muito imoral. Quanto aos pecados que nós cometemos antes da nossa salvação, geralmente nós não precisamos voltar a endireitar aquelas coisas. Por isso que é importante que alguém se levante e declare publicamente o seu testemunho. Porque quando a gente volta para endireitar as coisas com alguém, é que nós estamos dizendo é o seguinte, desde a ocasião em que você me viu pela última vez, houve uma mudança definida na minha vida. Eu reconheci estar errado. Eu estou pedindo que você me perdoe. Então, quando alguém se levanta e declara o seu testemunho, eles estão dizendo às outras pessoas no auditório e àqueles que tiveram alguma coisa contra eles, que houve uma transformação na vida deles. E agora, de hoje em diante, eles têm um novo critério para avaliar as suas vidas. Mas se eu carregar o pecado para dentro da minha vida cristã, então eu sou responsável por voltar e endireitar.
Se eu tivesse, por exemplo, roubado um banco, então naquela noite eu aceitasse Cristo como Salvador, será que eu deveria devolver o dinheiro? Ou estaria tudo debaixo do sangue? Eu teria que devolver ou eu estaria vivendo uma mentira? Se eu me torno um crente e ainda nutro amargura para com alguém, e eu continuo ofendendo aquela pessoa, então como crente eu sou responsável por pedir àquela pessoa que me perdoe. Algumas pessoas têm pecado de tantas e diversas maneiras que nem se lembram das pessoas a quem ofenderam. Deus não intenta que nós nos voltemos a procurar todas estas pessoas. Se há alguma pessoa com a qual Ele quer que nós endireitemos as coisas, Ele trará esta pessoa à nossa vida. Este meu amigo evangelista a que eu me referi há pouco então, vivia antes da conversão uma vida muito imoral. Ele não podia nem se lembrar de todas as mulheres com as quais havia pecado. Mas ele estava pregando em um culto certo dia. E uma moça veio a ele e disse: você é um hipócrita, porque em tal lugar você dormiu comigo. Vocês estão vendo o que é que Deus fez? Ele tinha trazido aquela moça para encontrar-se com ele. Esta foi uma maneira maravilhosa pela qual ele pôde saber com quem Deus queria que ele endireitasse as coisas. E ele disse a ela: você está certa, eu era desta maneira. Desde a última vez que eu vi você, eu me encontrei com Jesus Cristo. Eu gostaria que você me perdoasse. E eu quero apresentar a você a minha esposa. E ele a apresentou à sua esposa. E então a sua esposa abraçou aquela jovem e a levou a Cristo. Então é muito bonito aquilo que Deus pode fazer conosco quando nós estamos prontos a seguir os seus princípios. Uma outra maneira errada de pedir perdão é dizer: Please forgive me. se eu estou errado, por favor me perdoe. Porque o que nós estamos de fato dizendo é que se a nossa personalidade, pela qual eu não sou responsável, ofendeu a você, deve haver alguma coisa errada na sua capacidade de conviver com os outros. Mas eu vou ser duro a respeito disso e assumir que talvez seja a minha falta, ainda que eu não esteja plenamente convencido de que seja a minha culpa. Então eu quero que você me perdoe se é que você agora ainda pensa que eu estava errado. É isso que está implícito quando nós usamos esta expressão: se eu estive errado, me perdoe. Se uma pessoa disser isso, então a gente pode dizer: está muito bem, eu estou pronto a perdoá-lo, mas me diga no que é que eu estou errado. A outra maneira é nós dizermos: eu estou errado, e nomearmos a ofensa básica. Você está pronto a me perdoar? Há muitas balizas importantes que nós podemos usar. Em primeiro lugar, não voltemos à pessoa enquanto não tenhamos visto como estamos errados. Não voltemos enquanto Deus não tiver quebrantado o nosso coração e nós não tivermos uma atitude de quebrantamento. Em terceiro lugar, não voltemos enquanto não nos tivermos apercebidos de como a nossa atitude realmente magoou e ofendeu a outra pessoa. Agora, se for um problema moral, nós não devemos falar dos detalhes. Falamos apenas do problema básico. E nós dizemos: eu estava errado em falhar, em ser o exemplo de um rapaz ou de uma moça crente como eu deveria ser. E seja qual for a ofensa moral que nós tenhamos causado àquela pessoa, ela saberá a que é que nós nos referimos quando nos reportamos a ela desta maneira. Porque lemos em Efésios 4:12 que é vergonhoso até mesmo falarmos sobre estas coisas que aconteceram em secreto. Então nós pedimos à pessoa que nos perdoe por termos fracassado em ser-lhe de exemplo. Esperamos até que ela nos perdoe. E se elas não perdoarem imediatamente, peçamos novamente que nos perdoem.